Olá, boa tarde, alunos do Nicolaudino, do turno matutino. Interessante que vocês estão matutino, eu estou sempre dando boa tarde. Mas vamos lá, dar continuidade à nossa aula de cultura africana, ainda com aquela grande indagação. Por que estudar a cultura africana? Compreendendo aí o contexto social e político da participação dos negros na cultura brasileira. Ok? Aqui nós estamos na aula parte 2. Ok? E aí teremos outras partes ainda. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de um culto de voodoo. Ok? Só para vocês observarem aí este festival, como as pessoas estão vestidas, seus adornos. Porém, só trouxe essa imagem. E aí nós vamos responder, lembrando que a partir daquela pergunta por que estudar a cultura africana, estamos respondendo tópicos importantes para o nosso conhecimento, ok? Assim como fizemos com a cultura indígena. Então, aqui é compreender o valor cultural das religiões afrodescendentes, ok? Então, nós precisamos olhar para este valor cultural como algo que nasce a partir da diversidade cultural e não olhar como uma ideologia branca, certo? Mas como uma ideologia cultural. Quando falo ideologia branca, não é a cor branca. A maioria são brancos que têm ideologia branca. Mas tem muitas pessoas com cores mais pardas e ao mesmo tempo até negras que têm ideologias brancas e preconceituosas sobre a diversidade cultural, principalmente envolvendo religiões de matrizes africanas. Então vejam, lembra daquilo que nós falamos na aula anterior a respeito da mistura de religiões de diversos povos africanos, mas que também teve uma adaptação com a estética dos portugueses, especialmente utilizando os santos católicos, e algumas práticas com os índios. E isso estava se tornando uma forma ou formas de religiões aqui no Brasil. Pois é, até o século XIX, eu estou colocando 19 assim, gente, porque eu tenho preconceito com esse uso de números romanos. Mas até o século XIX ficaram consolidadas as nomenclaturas e as formas de rituais, tanto as misturadas quanto as conservadas, das religiões afrodescendentes. Okay? Duas práticas de culto religiosos africanos que foram conservados e existem aqui no Brasil é o culto aos orixás, certo? O culto aos orixás, trazido aí pelos povos iorubás, trazido à força, foram escravos, e lembrando que Iorubá é a classificação étnica, racial e linguística de uma grande quantidade de povos e tribos na África, certo? Então eles tinham essa prática de culto aos orixás, que são entidades míticas, e isto existe aqui no Brasil, certo? O culto de Vodun e de Inquices, também trazidos pelos povos Fon e Bantus, que são classificações também étnica, racial, dos povos africanos, acabaram trazendo consigo estas duas práticas culturais de culto, tanto os voduns quanto os culto a orixás, são formas trazidas aí pelos africanos. Estas religiões ganharam nomes distintos nos espaços de maior concentração no país. Na Bahia, o candomblé, certo? No Maranhão, o tambor de Minanagô, e em Pernambuco, Xangô, certo? Então, são nomenclaturas nos espaços de maiores concentrações de culturas afrodescendentes, ok? Agora, uma coisa interessante é que estas religiões também se misturaram com a prática do espiritismo. E aí nasceu uma religião tipicamente brasileira, que é a Umbanda, certo?
uma mistura aí do espiritismo com culturas de matrizes africanas. Mas acabou que contribuiu para o surgimento de uma nova forma cultural de religião. Entenderam? Então aqui é uma exposição daquilo que é prática cultural de rituais e cultos e daquilo que é nomenclatura de cultos e formas culturais africanas, certo? E nossa obrigação é olhar, nosso dever como cidadão, como humano, olhar com a visão da perspectiva da multiplicidade cultural, da diversidade cultural, algo que nós não controlamos e que é muito rico, muito importante e natural para a construção da nossa sociedade, da nossa democracia, certo? Então, aqui, vejam, estávamos estudando o valor cultural das religiões de matrizes africanas. Agora nós vamos compreender o uso mítico de 4 segmentos de produções artísticas nas culturas africanas, que é a escultura, certo? As máscaras, pinturas e rituais diversos. Toda arte, exceto o que se fala de ritual, mas toda arte que é concreta, sólida, na cultura africana é produzida, é esculpida, é moldada a partir de uma perspectiva tridimensional, certo? 3 dimensões. Isso envolve pinturas, isso envolve esculturas, isso envolve máscaras, objetos, entre outros. Aqui no Brasil, da cultura africana, predomina-se também a produção de escultura, que nós vamos ver aqui mais na frente, os usos diversos dessa escultura, certo? A construção de máscara, construção e uso, né? Não é só construção e uso de máscaras específicas para um determinado uso. A valorização dos rituais, a gente sabe que são os momentos celebrativos ou de invocação de entidades e tudo mais. O uso do corpo como escala e suporte. Olha, quando falo uso do corpo como escala e suporte, estamos falando daquele espaço onde uma pessoa preparada por um sacerdote, ou um sacerdote, que também é chamado de pai de santo, mãe de santo, se torna receptáculo de uma entidade, de um orixá, certo? Mítico, um ser mítico, que se autorrepresenta no meu corpo, ok? Então isso é uma forma de tornar o corpo como escala e suporte, ok? Envolve também, na cultura africana, e é predominante aqui no nosso país, a importância do adorno corporal. Quando falo adorno corporal, os índios também têm isso muito envolvendo a questão da valorização da beleza, que também é pintado para embelezar, mas também para ter um outro valor social, como, por exemplo, curar um doente também pode ser utilizado através de pinturas, com cores especiais, com ritmos de pinturas especiais, também isso acontece. Então tem um valor social muito grande para os africanos a pintura do corpo. Uma coisa que também acontece é a pintura do corpo no momento de morte, que funcionaria para os católicos como a extrema-unção. Pinta, faz uma pintura especial, isso acontece em alguns povos africanos e aquilo tem um valor social, certo? Então, o adorno corporal é uma herança que nós também possuímos das culturas afrodescendentes aqui no Brasil, ok? Ainda continuando com o uso mítico das esculturas, pinturas, máscaras, pinturas de objeto. Eu repeti pintura, não foi? Então, assim, as máscaras, vamos destacar aqui o uso das máscaras, certo? Ganha destaque nos momentos celebrativos que se referem à mudança de estação. Veja, quando se tem a mudança de estação, especialmente a estação chuvosa, que é muito comemorada pelos africanos, usar a máscara nos seus rituais de agradecimento é uma oportunidade interessante que se deve observar para o destaque das máscaras, certo? Outro detalhe aqui, inclusive, que a gente já conhece, é a mudança da infância para a juventude. Lembra? Isso aqui a gente já tem algo semelhante nos indígenas, que é a festa da moça. Olha,
o que separa a infância da juventude, certo? É a puberdade. E tem um ritual que a gente vai já ver de novo aqui, onde a moça que chegou na puberdade africana, ela se isola para aprender um pouco da sua tradição, das suas celebrações, certo? Com algumas mulheres, algumas autoridades dentro da aldeia africana que tem essa atribuição de ensinar, certo? Então, nesse momento também se utiliza a máscara, certo? No festival de máscara. Não é que a pessoa vai ficar com máscara vários dias, não. É só no momento da celebração. Então, prestar homenagem a um ancestral. Olha, vocês também podem estudar diversos povos africanos tradicionais, que se vocês quiserem. Eu estudei diversos povos africanos, diversas comunidades tradicionais, e eu encontrei algo que me chamou muita atenção, que foi uma tribo no sul da África, que os seus integrantes, que não chegam a 100, um número muito inferior a 100, falavam suas próprias línguas, tinham sua própria cultura, e olha só uma coisa interessante. Os líderes políticos desta aldeia, eles são defumados, coloca-se um geral ali com varas, coloca ele em cima, morto, e no fogo que é aceso embaixo, no lugar de cremar, na verdade coloca-se bastante folha de um mato especial da região, cuja fumaça, em contato com o corpo do morto, defuma de tal maneira que nunca mais apodrece. Que interessante. E dentro de um santuário muito especial, com algumas luzes, incensos, esses líderes políticos são colocados numa linha cronológica até o último. E tem o vivo, que entra mascarado também, a máscara está presente nisso, entra e não só presta homenagem, como recebe sabedoria destes ancestrais. Muito rico, muito interessante, isso que eu estudei, gostei bastante, aí praticado por algumas tribos de povos africanos, certo? Então, curar um doente, a gente já falou isso daqui, é um comportamento, é uma prática cultural, uma oportunidade que também se utiliza a máscara, porque a máscara pressupõe-se que recebe uma energia especial mítica e a pessoa que está utilizando a máscara pode usar isso para curar o doente, certo? Então, já falamos sobre isso aqui, ser receptáculo de uma entidade mítica, o uso da máscara, o uso do adorno corporal, a participação em danças especiais, prepara o corpo para receber a entidade, certo? Então, uma coisa interessante que gostaríamos de dar destaque aqui é que nas vanguardas europeias, nomes importantes como de Gauguin e Picasso, ali no início do século XX, deram, na verdade, um destaque especial para esculturas e máscaras de povos africanos. Então não ficou isolado a beleza e a grandiosidade da cultura africana, especialmente na produção de esculturas e máscaras, não ficou isolado só na África, certo? Nomes como estes aqui, que vocês podem ver, Picasso, Gauguin, fizeram coleção de máscaras e esculturas e levaram para a Europa. Algumas estão guardadas em museus espalhados por a Europa e teve grande influência também em festivais europeus as máscaras africanas, certo? Então, aqui destacamos o uso cultural da máscara. Continuando aqui, certo? Estes rituais africanos têm dois segmentos onde são utilizados que são bastante importantes. Bastante importante gerar eco, né? Que são muito importantes, certo? A comunhão com a natureza. Quando nós falamos ali que a mudança de estação era um momento celebrativo e também se utilizava máscara, aqui vamos ampliar que, claro, você está mudando a estação, então você está tendo aí uma comunhão com a natureza. Mas é mais do que isso, certo? A comunhão com a natureza envolve agradecimento de diversas formas. A chuva é só um grande elemento que muitas tribos, não só os africanos, a gente já estudou os indígenas, também agradecem a chuva, certo? Uma coisa maravilhosa, né, a chuva. Então, uma comunhão com a natureza acontece de diversas formas para os povos africanos. Isso são utilizados em diversos rituais, agora estamos destacando os rituais. E a outra é expressar a gratidão na produção dos campos. E eu quero dar destaque aqui
para o Festival Gelede. Eu vou deixar bem amarelo, certo? O Festival Gelede é muito comum, muito praticado ali nos povos das comunidades de Yorubá, Nagô, Nigéria, Togo e também os povos Beni. Tem uma beleza gigantesca, porque olha só a finalidade do festejo Gelede. Agradecer à Grande Mãe, uma entidade muito respeitada feminina para estes povos, de cuja benevolência depende a fertilidade dos campos. Então, se os campos foram férteis e produziram muito, quer dizer que foram abençoados por esta entidade feminina. E aí faz-se este festival. Mais coisas interessantes é que no mesmo festival faz-se também homenagem à fertilidade das mulheres das aldeias e também do seu papel social, certo? Interessante, né? Esses homens fazendo e o festival é feito mais organizado e executado por homens, certo? Que durante o festival eles não só agradecem à Grande Mãe por causa da sua benevolência na fertilidade dos campos, como eles destacam a fertilidade das mulheres de suas tribos e o seu papel social e político também nas suas tribos. Fazendo isso, eles se desfazem de suas prerrogativas masculinas, se vestindo de mulheres e praticando o festival, certo? Muito rico, muito valioso politicamente e culturalmente. Isso também tem aqui no Brasil, certo? Vamos dar continuidade aqui. Aqui já por último, toda esta produção artística, lembra que a gente falou que para os índios não tem o destaque da figura do artista? Pois é, para os africanos tem sim. Aqueles que têm vamos dizer assim, um talento para a produção de esculturas, aqui tem um talento para confecção de artigos importantes, objetos e tudo mais, ou tem um talento para se comunicar com as entidades míticas, eles acabam sendo artistas de grande destaque. Mas aqui, se vocês forem estudar, e vocês vão estudar, porque eu vou disponibilizar o material para vocês, os artistas são mais destacados na questão mais sólida, produção de máscaras, produção de esculturas e outros artigos da cultura africana. Então, há uma diversidade gigantesca no que se refere a máscaras, pinturas e rituais da cultura africana. No caso das esculturas, que podem ser feitas de madeira, certo? De metal, elas possuem finalidades distintas, como, por exemplo, compor altares de deuses, de culturas africanas, religiões africanas, mas também de representação de líderes políticos, certo? Há também uma diversidade em padrões de estampas nos tecidos, certo? Utilizando padrões, conjunto, combinações de cores, que tem aí um histórico de participação cultural dos povos africanos. Decorações de paredes e casas. Eu conheci a casa de uma amiga minha, que faz parte da CPT, órgão que eu também faço parte, quando fui na casa dela em Dom Pedro, e a casa dela, a cerâmica, os ladrilhos, tinham uma combinação com cores especiais africanas. Na aula passada eu vesti uma camisa que tinha um pouco dessas cores, do verde, um amarelo, certo? Um preto, e aí essa combinação ela tem uma característica africana. Hoje não, hoje eu vesti branco, certo? Então, tem esse destaque na diversidade cultural africana, aí na estampa de tecidos, padrões de decoração de paredes e casas e tudo mais, certo? Outra coisa interessante é que a gente também estudou isso, existem diversas técnicas sofisticadas na produção artística dos africanos, e uma delas é o grafismo, que a gente já estudou também. O grafismo é aquela prática de escrever com ferro e fogo, vamos chamar assim, mas geralmente um metal com fogo escrevendo na madeira, certo? Então, o grafismo é uma técnica muito bonita e muito sofisticada. A outra é a adinkras, certo? Adinkras é uma forma de pintura, de reprodução de pinturas, parecido com aquele que já estudamos sobre a xilogravura. Você utiliza, no caso da adinkra, utiliza-se casca de cabaça. A xilogravura pode utilizar diversos tipos de madeira, certo?
Mas aqui, no caso do adinkra, utiliza-se casca de cabaças e faz os moldes, geralmente com formas distintas geométricas, e nestes moldes são utilizados aí com determinadas tintas e determinadas formas de aplicação a produção de diversas estampas, certo? A adinkra é uma técnica sofisticada de produção artística, certo? E, por último, nós temos aqui no Brasil a preservação e um grande contato com a ancestralidade africana. E isso também está representado nas vestimentas, formas de vestimenta. Vocês percebem a questão da coroa, que é todo aquele envolvimento de tecido que alguns negros utilizam, a gente vê isso muito na Bahia. As cores, os vestidos longos e convexo, eu penso que seria esse o nome geométrico que a gente utiliza, vestidos bem alargados, então isso também tem uma relação com a cultura africana. A preservação do conjunto de cores, que tem um uso também a partir da herança africana. E a gente já falou sobre isso, o ritual da puberdade da moça, que é naquele momento onde ela é isolada para aprender, depois da puberdade, né? No momento da puberdade, aprender sobre a cultura de seu povo, suas formas de rituais e tudo mais, certo? Então, gente, aqui foi a nossa aula 2 a respeito da grande questão, por que estudar a cultura africana, certo? A gente vai parar por aqui, vou colocar aqui para vocês já um desafio, para vocês já responderem atividades do livro, mas também fazer uma pesquisa aí de extensão a respeito do uso da herança linguística dos povos africanos. Não pense que foi só a feijoada, algumas formas de dança, mas tem muito do nosso bom português de hoje que foi a herança dos povos africanos, certo? Então, observem a postagem, as orientações da postagem e siga as instruções para entregar as atividades, certo? Bons estudos, ficamos por aqui e até a próxima!